né? E tem a questão da história, que eu não estou colocando aqui, mas tem a questão também do histórico, de como aquela cidade se desenvolveu, porque as cidades se desenvolvem de certas maneiras, às vezes, que elas caem em certas armadilhas, elas não conseguem retornar mais, por exemplo, o nosso, vamos dar um exemplo aqui, que é o nosso sistema de transporte, né, não contemplou o transporte coletivo suficiente e a gente é obrigado a usar o transporte individual. Então a gente fica nessa armadilha por anos até que a gente tenha dinheiro suficiente para mudar esse subsistema urbano terciário aqui, que fica influenciando o bem-estar das pessoas. E é assim, então, que é esse equilíbrio sistêmico, né, da interação entre vários subsistemas formando um sistema maior, que é a cidade, que a gente acha que a cidade funciona. Então, qualquer ataque, como o ataque pode ser de várias formas, né, aos subsistemas e ao urbissistema, ele pode causar problemas que vão diminuir a qualidade, por exemplo, de algum desses subsistemas urbanos aqui, terciários, e com isso eles afetam o desempenho geral do sistema. E a mudança climática é um desses ataques. A outra questão, o outro lado da moeda disso, que para nós é tremendamente importante, é aqui uma visão que a gente coloca da sociedade, né? Então, a gente aqui divide a sociedade em três elementos que fazem aqui os três vértices do triângulo, né? Lembrar que, a partir da sociedade, são tomadas decisões e que essas decisões têm um período de 4 anos, que é dado pela agenda política da nossos sistemas democráticos. Então, nós temos a sociedade, as aspirações, as pessoas esperam coisas e a sociedade aponta problemas e joga aqui dentro do triângulo, esse espaço dentro do triângulo nós chamamos de sopa primordial. Ali flutuam problemas apontados, mas flutuam também soluções propostas pelos cientistas. Então, os cientistas estão propondo uma série de soluções e a sociedade tem as aspirações e aponta problemas. Quando um problema apontado pela sociedade se encontra com uma solução, vira essa bola vermelha aqui, isso pode ir parar lá na política, certo? E se nós tivermos políticos, né, e um sistema político de boa qualidade, esse problema vai entrar no topo da agenda, ele vai ser priorizado, né, porque ele já tem uma solução e isso é resolvido mais rapidamente. Então, essas decisões atingem um nível maior de qualidade, certo? E com isso eu tenho políticas públicas que conseguem atender às aspirações das pessoas. E se os políticos são espertos na democracia, eles recebem votos, né? E isso vira um ciclo virtuoso, né? Tanto para a política, esse elemento da política, quanto aqui para os cientistas e para as pessoas em geral. No caso da ciência, nós temos a ciência que é orientada por teoria, que é basicamente o que eu estou falando aqui para vocês hoje, é o mais teórico, né? Temos a ciência orientada por problemas, né? Então, aí, quando eu falo, por exemplo, que eu vou desenvolver certa tecnologia para adaptar as mudanças climáticas, né, para uma cidade inteligente de qualquer tipo, qualquer coisa que seja de computação, ou melhora nos combustíveis, ou a diminuição do desperdício de comida, que eu citei anteriormente. Então, são problemas que eu vejo e os cientistas se reúnem para resolver. O IPCC, que eu mencionei antes, é ciência orientada por problemas, certo? Mas nós não podemos esquecer que essa ciência orientada por teoria é ela que faz o norte da qualidade do conhecimento científico que vai ser utilizado para resolver os problemas. Então, o que acontece com ela é que ela é uma ciência, né, orientada por teoria que acaba se transformando em ciência
com um potencial de futuro e acaba virando uma ferramenta fundamental para a sociedade utilizar para fazer as suas adaptações. A mensagem daqui é que, sem ciência, a gente fica no escuro. Se nós eliminarmos esse vértice de soluções do triângulo, os problemas continuam sendo apontados, os políticos vão ter que resolver, mas eles não são cientistas, certo? Eles são a política e tanto o legislativo quanto o executivo e mesmo o judiciário tem um conhecimento mais profundo das leis, etc., mas somente o executivo e o legislativo não conseguem resolver os problemas porque as soluções não são colocadas. Essas soluções acabam saindo da cabeça de uma pessoa ou de equipes que não têm, às vezes, a qualidade técnica necessária ou não tem a base científica para poder pensar, mesmo que a equipe tecnicamente seja muito boa, isso acontece com muitos políticos, fazem equipes técnicas muito boas dentro de cidades, eu já vi isso várias vezes, mas essas equipes técnicas não conseguem fazer nada se não houver o cientista para trabalhar junto e fornecer os dados e produzir os dados científicos. Então, a gente tem, por um lado, os sistemas, certo? O URB-sistema funcionando com todos os seus subsistemas, por outro lado, tem a sociedade funcionando dessa forma. E tem um terceiro elemento que tem que ser levado em consideração, que é a cultura, né? A cultura, definida aqui de acordo com Edward Tylor, né, isso da década de 50, a cultura é o equilíbrio entre as crenças, as leis, a arte, os costumes, a moral e o conhecimento que uma sociedade tem. Então, se uma sociedade tem, por exemplo, essa parte de leis muito exacerbada, que é o que está acontecendo com várias das sociedades contemporâneas, o excesso de judicialização ele acaba bloqueando e parando o sistema. Em outros países, a religião pode dominar completamente, né? E com isso também bloquear o sistema. Do mesmo jeito, se tiver conhecimento demais, se tiver arte demais, quer dizer, o que tem que haver um equilíbrio. Os equilíbrios são diferentes. Os equilíbrios são diferentes para cada cidade, né? Se eu for fazer um estudo da cultura em Fortaleza, ou em Salvador, ou em Porto Alegre, nós vamos ver que são culturas diferentes, ainda que sendo no mesmo país e sendo um país federado, como é o nosso caso, né, haverá um equilíbrio maior. Então, a federação tem vamos dizer, essa ação sobre o sistema de nivelar um pouco a cultura, mas mesmo assim todos nós sabemos que a cultura é diferente e tem que ser, né, é assim que se desenvolvem as sociedades. Então, temos aí 3 elementos, né, que se colocam, e aí a gente tem um quarto elemento que é a gestão, né? A gestão é extremamente importante, que aqui é o management. Então, se nós pegarmos os subsistemas, agora juntando tudo, né? E olhando para a complexidade de uma cidade, então a gente tem as políticas públicas, nesse caso, a gente tem os elementos da cultura e a gente tem ferramentas de gestão. Eu vou voltar a elas mais para o fim. Dentro de cada uma delas, a gente tem interligações entre as políticas, interligações entre a cultura, como eu mostrei agora, né, e interligações entre a gestão, né? E os 3 se interligam ainda, formando um todo. Cada passo que eu dou aqui, quando eu interligo os elementos da política, do management, da gestão e da cultura, formando essas sub-redes aqui, e depois eu ligo as 3 sub-redes entre si, eu tenho o que nós chamamos de propriedades emergentes, né? Propriedades emergentes são aquelas propriedades que não existem em cada um dos elementos e que elas só aparecem quando os elementos interagem entre si.
né? Então, a gente usa a inteligência, que a gente fala nesse caso, fala-se muito em inteligência artificial, né? E a gente tem a tendência a pensar no nosso cérebro como uma inteligência artificial ou natural centralizada, mas a inteligência não é assim. A inteligência, na realidade, ela é na forma de enxame. A inteligência é como a inteligência das formigas, ou das abelhas, ou dos pássaros, quando eles andam no céu todos organizados. Então, a intercomunicação entre os elementos de um sistema, ou seja, entre cada um de nós na sociedade, cada grupo da sociedade entre si, né, formando o todo de uma cidade, isso é propriedade emergente, né? E então isto é um diagnóstico muito importante que nós estamos trabalhando muito nos cidades globais para tentar cada vez mais ter indicadores desses elementos para que a gente possa fornecer às cidades aí do ponto de vista prático, né? A cidade entender a si própria, entender quais são as propriedades emergentes que essa cidade tem, para que ela possa tomar decisões mais adequadas e mais embasadas em ciência. No fim das contas, gente, então, a cidade é o que eu chamo de jazz urbano, tá? Problemas complexos requerem soluções complexas. Então, não adianta nós ficarmos pensando em balas de prata, que se eu construir um metrô, ou se eu acabar com os carros, se eu eletrificar todos os carros, todos os problemas estarão resolvidos, né? Os problemas têm que ser resolvidos de uma forma a olhar as propriedades emergentes e trabalhar em vários dos elementos dos subsistemas urbanos terciários, quaternários e todos os subsistemas que existem dentro da cidade, né? Então, eu sei que é difícil, né? A complexidade é algo que não é simples para os seres humanos, né? Mas não existe outra forma, né, da gente fazer de uma maneira organizada e, principalmente, com a velocidade necessária que nós precisamos. Lembre-se do meu slide lá atrás, onde eu digo que entre 2030 e 2052, né, 2030, então pensem bem, 2030 está aí, nós estamos em 2021, certo? Já chegando daqui a pouco em 2022. Então, é muito rápido, as coisas passam muito rápido. Então, é necessário que medidas globais e locais sejam tomadas em conjunto, mas nós não podemos esquecer o local, né? Nós não podemos esquecer todos esses elementos que fazem parte das sub-redes dos urbsistemas. Então, agora, só para dar alguns exemplos para vocês, aí falando de mudança climática, né? Então, vamos olhar as mudanças climáticas através dessa ideia do subsistema urbano secundário e os seus elementos, que são os subsistemas urbanos terciários. Então, por exemplo, quando vem uma onda de calor, né, aonde ela mexe? Então, aqui, do azul para o vermelho, a gente tem um efeito super forte, um efeito forte, o amarelo seria um efeito médio, o verde um efeito mais brando e o azul algum efeito. Ou seja, não existe não efeito, tá? Eu espero que vocês já tenham percebido isso, né? Não existe não efeito, tá? Em todos os casos aqui, a gente tem efeitos. Então, quando vem uma onda de calor, você afeta vários desses elementos fortemente. A saúde, né? O ambiente é tremendamente afetado, o sistema financeiro vai ser afetado, porque o turismo, que aqui deveria estar em vermelho e não nessa cor, o turismo é afetado, a produção de comida ela pode ser afetada se isso ocorrer no campo, como está acontecendo agora, com uma onda de frio e não de calor, mas em outros lugares do mundo, ondas de calor acabam com plantações e isso aumenta a inflação, mexe com o comércio e vai mexendo com todo o sistema. Do mesmo jeito, as secas. Então, nós tivemos secas, as secas, uma das mais fortes que nós tivemos